E aí pessoal, tudo bem? Nos vídeos passados nós vimos como o Locke responde ao problema do significado. E ele responde ao problema do significado dizendo que esses sons e marcas linguísticas, que nós usamos na linguagem, eles têm significado, elas têm a propriedade de significar algo por uma imposição da mente. Ou seja, porque esses sons e marcas são associados a ideias na mente, ao conteúdo mental que dota ou confere significado aos sons e marcas linguísticas. Ou seja, os signos, os símbolos, os sinais externos que nós usamos na linguagem para nos comunicar só tem vida, digamos assim, por causa da vida mental. É porque o intelecto imprime nas palavras as nossas ideias que essas palavras passam a ter significado, ter essa propriedade de significar algo. E como nós vimos, essa é uma hipótese bastante plausível que todo mundo já deve ter pensado em algum momento, ou seja, que significado é alguma coisa que existe dentro da minha mente. Mas como nós vimos, a concepção de Locke sobre ideias é um pouco peculiar. Para ele, ideias são coisas exclusivamente mentais, ou seja, são entidades psicológicas que habitam o intelecto. Ou seja, elas não são coisas abstratas que estão por aí, que são comuns e compartilhadas a todos os falantes. Então, como nós vimos, a minha ideia de capivara depende da minha experiência com capivaras e a sua ideia de capivara pode ser diferente da minha. E ambas são entidades psicológicas subjetivas de cada um. Em suma, ideias para o Locke são entidades privadas e subjetivas. E isso leva a alguns problemas. E é esses problemas que nós vamos ver nesse vídeo. Nós vamos ver algumas objeções à tese do Locke que emanam justamente dessa propriedade que as ideias têm de serem privadas. As objeções principais são 1. A objeção da privacidade e 2. A objeção da referência deslocada ou referência incorreta. E, dependendo de como nós entendemos o que são ideias, existem outras objeções ainda. Então, se nós entendemos ideias como imagens mentais, e existe uma certa interpretação do Locke e dos empiristas da época que acredita que eles defendam essa ideia de que pelo menos grande parte, ou ao menos as ideias mais simples são como imagens mentais, isso leva a outros problemas também. Então vamos começar com a primeira objeção, que é a objeção da privacidade. Em resumo, essa objeção diz que essa concepção de linguagem de Locke torna impossível ela desempenhar justamente o papel que o Locke pensa que ela tem, que é a comunicação. E por que isso acontece? Significados, seja lá o que eles forem, os significados das nossas palavras numa linguagem pública, eles devem ser acessíveis e compartilhados e públicos. E seria justamente isso, a publicidade dos significados, o fato deles serem públicos e compartilhados, é que explicaria a possibilidade da comunicação genuína. Porque simplesmente não basta que eu enuncie certas sentenças, que eu use certas palavras, e isso automaticamente vai transferir o meu pensamento para você. O que é necessário? Para existir comunicação genuína, para a comunicação ser de fato bem sucedida, você precisa me entender e vice-versa. Quando você enuncia sentenças, quando você usa a linguagem, eu preciso compreender o que você está dizendo. E isso exige, aparentemente, que eu saiba o que você quer dizer, que eu saiba o que você pretende expressar com as expressões que você usa. E eu só sei o que você diz, o que você enuncia, porque eu sei o significado das palavras que você está empregando. E justamente porque você também sabe que eu sei o significado das palavras que você está empregando, você as escolhe cuidadosamente justamente porque você sabe que elas vão expressar, ao menos aproximadamente, o que você quer comunicar, o que você quer dizer. E do mesmo modo, eu escolho as palavras justamente porque eu sei o significado que elas têm e eu sei que você também sabe. E é por isso que eu emprego elas no meu discurso e eu sei que você vai me entender porque você entende e sabe o significado das palavras que eu estou usando. Mas como isso seria possível na teoria do Locke? Porque lembre, ideias são privadas e inacessíveis. Eu não tenho acesso às ideias que você tem porque elas estão enclausuradas aí dentro da sua mente. E para eu saber o que você quer dizer, eu teria que saber quais ideias você associa às expressões que você usa. Que ideias você imprime às palavras. Mas como eu posso saber isso? Eu só poderia fazer uma inferência ou concluir que você tem tais e tais ideias ao usar certas palavras se existisse uma conexão regular, confiável entre os sons e as palavras que você enuncia e as suas ideias. Mas justamente porque as suas ideias são inacessíveis, elas são privadas, eu nunca vou saber quais ideias você associa aos sons e às palavras que você emprega. Isso fica bem claro porque, como nós vimos, uma das propriedades da linguagem é que as palavras, as formas linguísticas particulares que nós usamos para expressar os significados,
elas são arbitrárias, ou seja, elas são fruto dos nossos desejos e não existe nenhuma conexão natural entre o som, a forma linguística e o que ela significa. Então eu não tenho nenhuma base segura para saber ou inferir o que você quer dizer com as palavras que você emprega, porque eu não sei, eu não tenho acesso às ideias que estão na sua mente. Por serem entidades psicológicas suas, elas são acessíveis apenas para você e não para o seu interlocutor. Então eu nunca vou saber quais ideias particulares você associa às palavras particulares que você enuncia. E como nós vimos, para a comunicação ser bem sucedida, para ser comunicação genuína, é preciso haver entendimento, eu preciso saber o que você diz. E como eu não sei as ideias que você associa às palavras, eu não sei o que você diz. Logo, não há entendimento, não há compreensão do que você diz e vice-versa. Alguém poderia ficar tentado a aceitar essa conclusão, dizer que realmente a comunicação é impossível, justamente porque nós não sabemos exatamente o que as pessoas estão pensando, quais os pensamentos elas estão realmente expressando e imprimindo as palavras. E que quando você usa as palavras, as pessoas nunca entendem de fato o que você quer dizer, então a comunicação nunca é bem sucedida. Mas essa posição é bastante instável para alguém que acredita que a função da linguagem é justamente a comunicação. Lembre, essa é a posição do Locke. Para ele, a linguagem foi um artefato inventado pela humanidade justamente para facilitar a comunicação e a cooperação entre os seres humanos. Então, para o Locke, ele tenta explicar o que é a linguagem e tenta explicar a natureza das palavras, qual é a função que elas cumprem, para que elas servem, justamente apelando para a comunicação, para facilitar a comunicação. E ora, se a comunicação é justamente impossível, não faz sentido tentar explicar o que é a linguagem, a natureza das palavras e para que elas servem em termos da comunicação, se você aceita que a comunicação é impossível. A linguagem justamente seria um instrumento completamente falho e fracassado para cumprir a função que ela deveria cumprir. Então, recapitulando, para haver comunicação genuína, é preciso haver entendimento, compreensão entre os falantes. Eu preciso saber o que você quis dizer. E como seria saber o que o interlocutor quis dizer? No que consistiria a compreensão linguística nessa concepção lockeana de linguagem? Seria saber quais ideias você associa às palavras que você usa. Mas como que eu sei isso se as ideias são coisas privadas e inacessíveis? Elas estão na sua consciência e não podem ser transmitidas diretamente para a minha consciência. Como eu sei que as palavras que eu uso são associadas às mesmas ideias do meu interlocutor e como eu sei que as palavras que ele usa são associadas às mesmas ideias que eu tenho? Se o limite da nossa linguagem é o nosso teatrinho cartesiano, o nosso universo mental, então a teoria do Locke parece implicar que a gente deva aceitar uma espécie de solipsismo linguístico, porque o significado das palavras é essencialmente subjetivo e privado. E se essa é realmente uma consequência da teoria do Locke, então essa teoria parece fazer a comunicação um milagre. Agora vamos para a segunda objeção, que é a objeção da referência incorreta ou a referência deslocada. Essa objeção é mais comumente associada ao John Stuart Mill no texto O Sistema de Lógica, que nós vamos ler. Mas o Gottlob Frege, também um filósofo que nós vamos estudar um pouco mais para frente, parece ter proposto uma objeção parecida. E a ideia é mais ou menos a seguinte. Como nós vimos, a noção central na teoria da linguagem do Locke é a noção de significação. E como nós vimos nos outros vídeos, ela é um pouquinho mais complicada, não é muito claro exatamente o que ela quer dizer. Mas, de toda forma, ela é a relação que existe entre palavras e ideias, é a relação de significação. Mas qual é exatamente a natureza dessa relação? Qual é exatamente a relação entre palavras e ideias? O Locke algumas vezes diz que palavras nomeiam ideias, ou denotam ideias, ou denominam ideias. Então, se nós levarmos isso ao pé da letra, então parece que a relação que existe entre palavras e ideias é a relação de referência. Ou seja, palavras são sobre ou direcionam ou estão para ideias na mente. Se esse é o caso, então nós temos um problema, porque parece que todo o nosso discurso ele não é mais sobre as próprias coisas no mundo, mas sobre as nossas ideias. O exemplo que o Stuart Mill dá, por exemplo, é: se palavras são nomes de ideias, então quando eu digo o sol é a causa do dia, eu estaria dizendo que a minha ideia do sol é a causa da minha ideia do dia, ou alguma coisa nesse sentido. E esse realmente parece não ser o caso. Eu estou dizendo, enunciando alguma coisa sobre o mundo, sobre o sol ser a causa do dia. Um outro exemplo, se palavras se referem a ideias, ou se elas nomeiam ideias, então quando eu digo capivaras são interessantes,
parece que eu estou falando sobre a minha ideia de capivara e a minha ideia de ser interessante, e não sobre as próprias capivaras e a propriedade de serem interessantes. Ou seja, eu estou falando sobre o meu universo mental, sobre as minhas ideias, os meus pensamentos, e não sobre o mundo em si. E isso realmente parece implausível. Se eu peço para você me trazer um litrão de cerveja gelada, eu não estou pedindo para você me trazer minha ideia de litrão de cerveja gelada. Eu estou pedindo para você me trazer a bendita cerveja. E é bem óbvio que a ideia de cerveja e a cerveja são coisas muito diferentes. Nós podemos falar sobre o nosso conteúdo mental e nossas ideias. Por exemplo, eu posso dizer que a minha ideia de tamanduá é um pouco confusa, obscura, que eu não sei muito bem o que ela é, e que minha ideia de tamanduá é associada à minha ideia de capivara ou alguma coisa assim. Seria uma espécie de discurso de segunda ordem, digamos. Nós estamos falando sobre as nossas próprias ideias. Mas esse é apenas um uso de linguagem, é uma maneira de falar sobre a nossa vida mental. Mas esse não é o único uso da linguagem. Nós falamos sobre as coisas, nós nos referimos às coisas externas. E se essa interpretação do Locke estiver correta, se a referência é deslocada do mundo exterior para o mundo interior mental, então parece que toda a linguagem vai ser reduzida a um discurso sobre o nosso conteúdo interior, sobre a nossa vida mental. E isso parece claramente incorreto. Como nós vimos, o Locke não diz muito sobre o que são ideias, ele não se detém muito sobre a questão do qual é a natureza das ideias. Mas em algumas passagens ele parece sugerir que ideias são como imagens mentais. É claro que isso é controverso, existem vários estudiosos de Locke que discordam disso, que não é isso que ele pensa, mas essa é uma concepção mais ou menos intuitiva do que sejam ideias, ou seja, que ideias são pequenos retratos ou fotografias na mente que são sobre as coisas do mundo, porque elas são semelhantes, em virtude de serem coisas semelhantes. Então, nesse caso, a minha ideia de cachorro seria sobre cachorros, porque eu tenho como se fosse uma fotografia, talvez meio pálida e algo espectral, mas ela é sobre cachorros porque eu tenho uma imagem de cachorro na mente. Ou, por exemplo, a minha ideia de vermelho é uma imagem, um retrato, ou uma fotografia da cor vermelha, que obviamente não é tão vívida quanto uma experiência de ver o vermelho, mas é uma imagem mesmo assim, é como se fosse um retrato, uma fotografia dessa experiência. E à primeira vista, essa tese parece algo plausível, porque no nosso uso da linguagem corriqueiro, nós associamos imagens mentais às coisas que nós dizemos, às palavras e às sentenças. Então, quando nós falamos sobre capivaras, por exemplo, provavelmente esse uso linguístico evoca uma imagem na sua mente e certamente evoca uma imagem na minha. Quando nós falamos sobre triângulos ou sobre qualquer outra coisa mais concreta, qualquer objeto do mundo, esses usos linguísticos parecem que evocam ou estão associados a imagens mentais. E esse é algo até mesmo involuntário. E de fato, escritores talentosos exploram esse fato sobre a linguagem justamente para criar descrições memoráveis e imagens que vão ficar impressas na sua mente e vão ficar com você durante muito tempo. Então, essa ideia de associar significados e ideias a imagens não é tão absurda assim. Mas ela tem sérios problemas que parecem mostrar que significados não podem ser ideias de maneira nenhuma. A primeira objeção é que existem palavras que obviamente têm significado, mas não têm nenhuma ideia associadas a elas, e nem podem ter. Por exemplo, a palavra quiliágono, que significa figura de mil lados. Nós nem conseguimos, está além da nossa capacidade imaginativa, conjurar uma imagem de um objeto, de uma figura de mil lados. E outras palavras também, como universo, essência, entidade, arbitrariedade. Que tipo de imagens nós associamos a isso? Aparentemente nenhuma. Nenhuma dessas palavras tem uma imagem associada, mas elas obviamente têm significado. Quando eu uso, nós todos compreendemos, entendemos essas palavras, mas nós não associamos nenhuma imagem a elas. Isso parece mostrar que ideias, ou seja, o significado das palavras, não podem ser imagens. O outro problema é que imagens não parecem ser capazes de lidar com a abstração. O que isso quer dizer exatamente? Essa é uma objeção que foi levantada pelo Berkeley, justamente a teoria do Locke. Porque pensa o seguinte, uma imagem mental ela é necessariamente particular. Ou seja, quando eu conjuro uma imagem de uma capivara, ela pode ser pálida e não tão vívida, mas ela ainda é uma imagem com detalhes específicos. Do mesmo modo, quando eu evoco uma imagem de triângulo na minha mente, esse triângulo ele vai ter uma forma particular. Ou seja, ele necessariamente ou vai ser isósceles ou escaleno ou um triângulo reto. Ou seja, toda imagem ela tem detalhes demais, ela é particular demais.
Só que isso gera um problema. Por como explicar o fato de que essas ideias gerais, essas ideias mais abstratas, elas se aplicam a todos os triângulos e não apenas aos triângulos que mais se assemelham ao que eu estou pensando? Um outro exemplo, vamos supor que a minha imagem mental que eu associo à palavra cachorro é de um chihuahua. Suponha que eu só vi chihuahuas na minha vida, eu tenho um chihuahua, eu adoro chihuahuas, então a imagem que eu associo à palavra cachorro é a imagem de um chihuahua. Ora, mas a palavra cachorro, ela se aplica a todos os tipos de cachorro, a todas as raças de cachorro. Ela não se aplica somente a chihuahuas. Mas e se a minha ideia, se a minha imagem mental é de um chihuahua, como isso é possível? Por que ela não se aplica só a chihuahuas? Então uma imagem associada a um termo geral como triângulo, cachorro, ou capivara, ou ser humano, ou coisas desse tipo, elas não são gerais o suficiente para incluir todas as coisas das quais nós falamos usando esses termos. Eu não posso ao mesmo tempo ter uma imagem de um triângulo isósceles, escaleno e reto. Isso aparentemente viola a lei da não contradição. Essa imagem não pode ser desses 3 tipos de triângulo ao mesmo tempo. Do mesmo modo, eu não posso ter uma única imagem de todas as raças de cachorro ao mesmo tempo. Então, isso parece mostrar que significados e ideias não são imagens mentais, não podem ser imagens mentais, porque se fossem, elas não se aplicariam a todas as coisas. Porque uma imagem ela é algo muito particular e com muito detalhe. Ou seja, imagens não podem abstrair dessas características particulares ou peculiares dos objetos concretos e particulares. E, finalmente, um último argumento contra a tese de que ideias e significados são imagens é o seguinte. Imagina que tem 2 gêmeos, o Castor e o Pollux, que são idênticos e indistinguíveis. Parece óbvio que os nomes Castor e Pollux têm significados diferentes. Seja lá o que significados forem, esses nomes não são sinônimos, eles não significam a mesma coisa justamente porque eles se referem ou denotam 2 indivíduos diferentes. Mas a imagem associada a esses 2 nomes é absolutamente idêntica. Então, se esse é o caso, ou seja, se eles têm a mesma imagem associada a eles, se eu associo a mesma imagem, o mesmo retrato mental ao nome Castor e ao nome Pollux, então eles deveriam ter o mesmo significado, porque, obviamente, é a mesma imagem. Então, em suma, a objeção é a seguinte: se significados e ideias são imagens, esses 2 termos, Castor e Pollux, deveriam ser sinônimos, afinal é a mesma imagem associada aos 2. Mas esses 2 termos, obviamente, não são sinônimos. Então, essa objeção também parece mostrar que significados e ideias não podem ser imagens mentais. No próximo vídeo, nós vamos ver uma interpretação mais sofisticada do Locke que parece evitar a objeção da privacidade e a objeção da referência incorreta. E não parece se comprometer com a tese de que ideias são imagens mentais. E ela principalmente vai envolver uma concepção um pouco diferente dessa noção de significação, ou seja, qual é exatamente a relação entre uma palavra e uma ideia.